Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rafael Siqueira, sou professor, advogado e coach para o exame da OAB. Então, a partir de agora, eu estou com o meu quadro aqui em casa e a partir de agora eu vou trazer para vocês peças voltadas para a segunda fase do exame da OAB. Exemplo, petição inicial, contestação, recurso especial, extraordinário, ordinário, entre outros, agravo de instrumento, apelação. Vou trazer também as ações do controle concentrado, ADIM, ADPF, ADO, etc. Bem como também vou apresentar a vocês tudo, estruturalmente aqui no meu quadro. Também vou trazer os remédios constitucionais. Então vamos ter lá, por exemplo, habeas corpus, habeas data, teremos também ação popular, mandado de segurança coletivo e individual, mandado de injunção coletivo e individual. Então fiquem comigo que vai valer a pena. Desde já, gostaria que vocês dessem aquele like no vídeo, se inscrevam em meu canal e roda a vinheta. Bom, pessoal, a respeito da petição inicial, é bem interessante a petição. Por quê? Porque eu sempre falo isso em sala de aula. A estrutura, o esqueleto da petição é sempre o mesmo. É lógico que cada situação, cada caso é um caso. Por exemplo, no processo penal, bota aqui, no processo penal, eu tenho, por exemplo, a denúncia, o Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público titular da ação penal, uma ação penal pública incondicionada. Então o Ministério Público é o titular da ação. Artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então lá, quando ele vier a fazer a denúncia, vai denunciar uma pessoa, é uma petição inicial. Basicamente é parecida, só que no processo penal existem algumas diferenças aqui no processo civil. Por exemplo, no processo civil, eu vou colocar agora endereço, endereçamento, juízo. Aí uns falam, o doutor juízo, daqui a pouquinho eu vou estruturar com vocês. No processo civil, no artigo 319, inciso 2º, ele traz também a questão da união estável. Então eu tenho que colocar se o autor e o réu, se eles forem pessoas físicas, pessoas naturais, se eles possuem ou não união estável. E eu tenho de botar também um endereço eletrônico, ou seja, o e-mail daquela pessoa, ou física natural ou pessoa jurídica, seja o autor, réu. Diferentemente de um processo penal, que muitas das vezes, o Ministério Público, ao denunciar aquele réu, ele sequer tem, por exemplo, a identidade, o CPF, às vezes nem tem o nome completo. Aparece assim na televisão, diz que denúncia, fulano de tal, às vezes nem tem o nome completo, vulgo, sei lá o que. É um exemplo, tá? Então fiquem ligados, mas a estrutura, o esqueleto é o mesmo, tá? Tanto no processo penal quanto no processo civil. Seja, por exemplo, vara civil, vara de família, por exemplo, vara de fazenda pública. E também, não só no processo judicial, bem como processo administrativo, ok? Então também, de novo, a estrutura, o esqueleto é o mesmo. Então no processo administrativo, por exemplo, eu vou ingressar com um processo administrativo porque eu tive lá a suspensão da minha carteira, da minha CNH. Só que lá, ao invés de eu colocar o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz, não faz sentido eu colocar juiz, por quê? Porque é um processo administrativo. Eu estou entrando primeiro o próprio nome já diz, administrativamente, junto ao Detran. Aí eu vou colocar ilustríssimo senhor diretor ou senhor coordenador, a depender do caso concreto. Beleza? Então voltando para o processo civil. Esqueçam agora processo administrativo e esqueçam também processo penal. De novo, a estrutura é a mesma. Só fazer aqui um parêntese. Eu falei do Ministério Público e também o delegado de polícia. Petição inicial. Delegado de polícia, quando ele vai representar, por exemplo, uma busca e apreensão, ou ele vai representar uma prisão preventiva, uma prisão temporária, que vocês já estudaram lá no 312, lá do CPP, por exemplo, os requisitos e seguintes. Então, ele vai trazer também a sua petição inicial. Legal? Voltando para o processo civil. Então, o que é importante eu identificar
no processo civil? Bom, eu tenho de saber primeiro, né, lá o endereçamento, quanto à competência. Então, quanto à competência, vamos aqui. Eu tenho que verificar lá no seu artigo 109 da Constituição Federal. Vou colocar aqui para vocês lerem. Artigo 109 da Constituição Federal. Então, lá no seu 109 da Constituição, ele traz assim: compete ao juiz federal processar e julgar. Inciso 1, ele fala: a união em que tiver no polo ativo, seja, por exemplo, autora ou ré. Então, quem vai julgar é a autoridade judiciária, mas aí, no caso, é o juiz federal, ou TRF, tá? E aí depende de caso a caso. Então, basicamente, 109, inciso 1, fala: a União, bem como suas autarquias federais, INSS, Banco Central, BNDES, não sou eu quem estou falando, se encontra no seu artigo 109 da Constituição. Vamos agora o nosso Código de Processo Civil, ou alguns falam novo CPC. Então, vamos aqui quanto à competência. Então, galera, voltando. Para continuar com a competência, artigo 42 ao artigo 53, que traz a previsão lá do nosso novo CPC, Lei 13.105. Então, quando eu vier distribuir a minha ação, ou impetrar, que seja, né, depende de propor, e o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber quem é, qual vai ser a autoridade judiciária competente naquele processo. Isso aí a pessoa estuda a competência absoluta, a relativa, como funciona, via de regra, processo civil 1. Legal? E o que eu trouxe para vocês aqui? Uma previsão lá no CDC, botar aqui, Lei 8.078 de 90. Olha que interessante. Ele traz a previsão nas relações, o quê? Consumeristas. Então eu comprei um celular e por algum motivo o celular deu problema. Eu vou colocar, eu sou o autor, eu vou ingressar com aquela ação. Então eu posso o quê? Ingressar conforme o meu domicílio. Então, se eu moro na capital do Rio de Janeiro, eu vou distribuir aonde? Para mim é mais cômodo aqui na capital, né, no Rio de Janeiro. É claro que aqui no Rio você tem que verificar casos e casos, situações, porque tem várias regionais. Não sei de onde você está vendo, assistindo esse vídeo. Tranquilo? Então, voltando, artigo 109 da Constituição, claro que eu vou desconsiderar a competência da Justiça Militar, Justiça Eleitoral e do Trabalho. E aí vai sobrar a Federal e a da Justiça Estadual. Lembrando o seguinte, Justiça Estadual possui caráter residual. Primeiro eu vou lá na especializada, Federal, por fim eu vou na estadual. Beleza? Fiquem ligados aqui quanto a isso, a nossa competência para chegar ao nosso endereçamento. Beleza? Então, tô parando aqui para vocês copiarem. Legal. Então, vou apagar o quadro quanto à nossa competência. Então, qual vai ser o juízo que eu vou distribuir? Então, agora falarei do nosso endereçamento. Como sempre funcionou. Antigamente era, né? Ou sempre foi. Excelentíssimo. Eu só vou aqui abreviar porque o quadro é pequeno. Estão pensando que o quadro é pequeno. Deve ter 1,30 m, sei lá, o quadro no máximo. Então, só vou abreviar. No exame da ordem, não pode abreviar. Ok? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca da Capital. Um exemplo. Capital. Olha que interessante. Será que sempre eu vou ingressar perante a primeira instância ou o primeiro grau de jurisdição? Como eu sei que é a primeira instância? Estou falando juiz de direito. Se é juiz, ele está localizado aonde? Na primeira instância ou primeiro grau de jurisdição. Sempre não.
um exemplo em que eu vou ingressar lá na segunda instância, ação rescisória, artigo 966 do nosso CPC. Então eu vou repetir, excelentíssimo senhor doutor. Só que agora eu não posso chamar juiz na segunda instância, eu vou chamar de desembargador, ok? Vou colocar aqui em vermelho para diferenciar. Desembargador presidente. Ficou pequeno o quadro, né? Desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, não abreviem. De novo, o quadro é pequeno. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de São Paulo. Agora estou na segunda instância, porque já não estou mais na primeira. Subi, tá? Então, artigo, por exemplo, 966, ele traz lá a previsão do CPC, por exemplo, quando eu formar quanto uma ação rescisória. Ação rescisória não é recurso, é uma ação que eu vou ingressar na segunda instância. Pode ser quanto à competência, 966, inciso 2, ele traz da incompetência absoluta. 9661, ele traz a previsão, por exemplo, de corrupção, concussão ou prevaricação. Isso aí é uma ação que eu vou ingressar na segunda instância. Legal? Então, olha que interessante. Aqui, eu tenho que verificar no exame da OAB, se tiver a segunda instância, vai ser desembargador presidente. Cuidado! Cuidado com a prática do dia a dia, não na prática na OAB. Você passou na OAB, parabéns, está com a carteira agora da OAB, já é doutor, doutora. Isso lá na prática, no dia a dia, tem que verificar, por exemplo, em São Paulo, como funciona, se é desembargador presidente, se é vice-presidente. Aqui no Rio, por exemplo, né? Vocês perceberam pelo meu sotaque que eu sou do Rio de Janeiro. Aqui eu uso o CODE GERJ, ok? E aqui eu preciso verificar na prática se eu vou distribuir, por exemplo, para o presidente ou vice-presidente. Voltando, no exame da OAB, desembargador presidente, vírgula, a não ser que o próprio exame da OAB traga para você, olha, não vai distribuir para o presidente, vai distribuir para o vice-presidente. Por exemplo, se não informar nada, desembargador presidente do Egrégio Tribunal, tudo isso por extenso. De novo, vai escrever excelentíssimo senhor doutor desembargador, aí aqui eu vou escrever do Tribunal de Justiça do Rio, de São Paulo, de Minas, de Bahia, qual vier a questão no caso concreto, ok? Então fiquem ligados quanto desembargador presidente, que é entre aspas genérico, porque essa questão da OAB não traz previsão. Mas existe alguma possibilidade de eu ingressar agora lá em cima, por exemplo, no STJ ou no STF? Sim. Então como que eu vou agora endereçar perante o STJ ou STF? Então vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, daqui a pouquinho eu falarei como funciona no seu 319, inciso 1. Se você está estudando para o concurso público, está estudando na faculdade ou já estudou com CPC, vai falar que lá é juízo. Daqui a pouquinho eu falarei dele. Excelentíssimo senhor doutor, eu não chamo, né, lá no STJ, porque eles são ministros, eu não chamo de juiz, não chamo de desembargador, eu chamo de ministro. Excelentíssimo senhor doutor, ministro presidente, por extenso, do, né, Egrégio STJ ou Egrégio STF. Professor, como assim que já vai ingressar com uma ação, por exemplo, lá no STF? Eu falei no comecinho do vídeo que eu vou trazer as ações de controle concentrado. Então, uma DIN, uma DPF, artigo 102, inciso 1, a linha A, isso aqui é um A, tá? A linha A, piorou, né? A linha A da Constituição Federal. Então, por exemplo,
Basicamente, porque não é o momento agora de falar da DIN, mas eu tenho uma lei hoje, foi criada, publicada uma lei inconstitucional, combine com a lei 9868 e combine também com o seu artigo 103 da Constituição Federal. Então, o 103 é o rol, são os autores legitimados ativos, eles que vão impetrar com esse tipo de ação. A ação será julgada lá no STF. Então, eu tenho uma lei federal, que essa lei ela não está em conformidade com a Constituição. Essa lei é uma lei inconstitucional, qualquer um de nós não vai poder ingressar. Artigo 103 da Constituição. Presidente, PGR, mesa da Câmara, Senado, mesa do Senado, por exemplo, governador, dentre outros, Assembleia Legislativa, tá? Dentre outros, eu vou poder ingressar com esse tipo de ação. Lá eu vou falar detalhes sobre isso. Tem que ter a pertinência temática em alguns casos, tá? Nós veremos isso. Mas, basicamente, eu já ingresso com aquela ação aonde? Direto lá no STF. Controle concentrado. Já inicia lá no nosso STF. Porque o STF, 102.1 da Constituição, ele é o guardião da nossa Constituição Federal. Então, basicamente, sempre foi assim. Excelentíssimo senhor doutor, como hoje vem previsão no nosso novo CPC. Então, eu vou deixar aqui, né, para vocês copiarem, fica melhor, ok? Então, fiquem ligados quanto a essa situação aqui. Então já paguei o quadro, eu falei, sempre foi assim, excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo senhor doutor desembargador, excelentíssimo senhor doutor ministro. Artigo 319, inciso 1. Então ele traz lá a previsão. Vamos botar, tá todo no seu artigo 319 do novo CPC, que é a petição inicial. E lá no inciso 1º, ele fala hoje, né, traz a previsão quanto ao juízo. Olha que interessante. Voltando, 319 da nossa lei, 1305, que é o nosso CPC, o novo CPC. Então, hoje, quanto ao endereçamento, ele traz juízo. Então, como que eu vou colocar conforme com base no novo CPC? Então, uns colocam ao doutor juízo, ou outros colocam doutor juízo. Então, ao invés de eu colocar excelentíssimo senhor doutor juiz, ok? Eu vou colocar ao doutor juízo ou doutor juízo da vara civil, tá? Da espaço vara civil. Porque o espaço aqui, ou, né, aquele... Não seria reticências aqui de 3 pontinhos, ou esse tracinho aqui menorzinho aqui abaixo. Porque vai distribuir. Pode ser a primeira, a segunda, a 50ª, enfim. Tranquilo? Então, eu trouxe a previsão como que eu colocava e ainda vale, excelentíssimo senhor doutor. Seja juiz, desembargador ou ministro. Ou autor, doutor, juízo. Ou doutor, juízo. Legal? Pronto. Vamos agora ao inciso 2º. Quanto ao 319, inciso 2º, ele traz a qualificação. Então, obviamente, eu tenho de qualificar o autor aqui estiver ingressando com aquela ação, ok? Vou colocar aqui, vou ter que apagar o quadro porque fica pequeno, tá? Mas eu vou qualificar quantos autores nós temos naquela ação. É um autor? 2 réus, vou qualificar todo mundo. Professor, e se eu não tiver o endereço, identidade, CPF, a qualificação completa? No próprio 319, ele traz a previsão que o juiz vai encaminhar ofícios junto a, por exemplo, Receita Federal, Detran, Polícia Federal, dentre outros órgãos ou entidades, para eu localizar aquele meu, né, réu. Se a pessoa física, basicamente pessoa física, né?
tá? Então é importante eu ter a qualificação completa. Se eu não tiver, eu vou solicitar ao juiz, eu vou informar melhor ao juiz que ela está incompleta e o juiz encaminha ofícios. Além, por exemplo, aqui no Rio, SEG, SEDAI, Light, as concessionárias de serviço público, também pode ser, por exemplo, Vivo, TIM, mais o que? Oi, Nextel, Claro, tá? Então eu vou, o juiz, no caso, exemplo, vou encaminhar ofício para verificar qual é o endereço atual daquele nosso réu, beleza? Então é assim que funciona quanto aqui o novo endereço que hoje ele traz a previsão de juízo. Eu vou apagar mais uma vez o quadro, vou colocar a qualificação. Só que, o que eu tenho de importante quanto à qualificação hoje, né? Os novos requisitos. Ele traz hoje a respeito da união estável, se for pessoa física, né, natural, eu vou trazer a previsão quanto à união estável. E dentro da qualificação, ok, eu tenho que botar hoje endereço eletrônico. O que quer dizer endereço eletrônico? O e-mail. Só que ele não quis botar o e-mail, que é uma palavra que não é nossa, brasileira. Então, endereço eletrônico. Eu vou qualificar o autor e o réu colocando o endereço dele, residente, domiciliado, sei lá onde, e eu tenho de botar também hoje endereço eletrônico. É lógico que endereço eletrônico, pessoa natural e pessoa jurídica, ok? Já a união estável é só pessoa natural, pessoa física. Não faz sentido união estável em pessoa jurídica. Beleza? Então anotem aí, são os pontos importantes e eu vou, né, trazer ponto a ponto como funciona na qualificação. Beleza? Então vamos lá no nosso 319, inciso 2º. Vamos dar seguimento a ele. Então, professor, como eu vou fazer no exame da OAB? Se a FGV tiver previsão lá na segunda fase, você vai copiar a qualificação. Se ela não trouxer nenhuma informação, por exemplo, o João é o autor, não tem problema, ok? Você vai pegar o seu 319, inciso 2º, você vai copiar e colar as informações que estão lá na qualificação. Beleza? Então vamos lá quanto à qualificação agora da parte autora. Se você não tiver, sem problema, ok? Então eu tenho lá, por exemplo, o nome completo dele, e aí eu tenho nacionalidade, estado civil, existência ou não de união estável, ok? Só estou abreviando, tem que escrever isso tudo. Profissão, portador ou portadora da identidade, professor, não tem nenhuma informação na OAB. O que eu vou fazendo? Reticências, ok? Não botei aqui, né? Reticências, ok? Tem problema nenhum. Nome completo, nacionalidade, estado civil, união estável, profissão, identidade, CPF, número do CPF. O CPF, número, melhor ao contrário, né? CPF, número. E aí? Ok? Tudo no seu 319, inciso 2º. Você vai copiar e colar o nosso 319, inciso 2º. Vou botar, como eu já falei, endereço eletrônico, que eu sei que é o e-mail, beleza? Então fiquem ligados que é muito importante, é um requisito essencial hoje no processo civil eu colocar o endereço eletrônico. Eu trouxe no começo aqui desse vídeo um comparativo de um processo penal e que não faz sentido, eu tenho, né? Imagina, o Ministério Público só pode denunciar se houver o endereço eletrônico, o e-mail. Eu falei no comecinho que muitas vezes não tem sequer identidade, o CPF, às vezes é só o nome completo, vulgo fulano de tal. Okay? Então, aqui é um requisito no processo civil. Ok? Muito bom isso, né? E agora,
ele tem um domicílio, pessoa física, natural, domiciliado, residente domiciliado, ok? Então eu preciso trazer essa informação, onde ele se encontra, tal. E agora vem por seu advogado. Cuidado com isso. Você não pode, em hipótese alguma, colocar o seu nome no exame da OAB. Nunca, seja no exame da OAB ou qualquer prova de concurso. Não pode nunca o quê? Eu apresentar o nome daquela pessoa. A prova estará zero. Zerou aquela prova. Já era. Ok? Então eu coloco. Ou eu coloco reticências, ou eu não coloco reticências não. Tem gente que coloca para o seu advogado, vírgula, não coloca o nome. E aí eu vi o quê? Endereço no endereço completo do seu advogado, ok? Então eu vou colocar que ele vai ser intimado no processo, ok? Então voltando, o que é intimação? Basicamente é a parte se manifestou no processo, o que o juiz faz? Vai intimar para manifestar se ela quiser. Basicamente é isso, ok? Dentre outras situações, mas então eu tenho que ter aqui o endereço do nosso advogado. É bom, né, colocar também o endereço eletrônico, mas ele não traz essa previsão não, ok? Legal, então fiquem ligados que é muito importante isso. E agora, conforme, ou pode ser conforme, o artigo 77, inciso 5 do CPC, ok? Cuidado, não abreviem aqui, ok? Coloco no Código de Processo Civil, ou se eu quiser, do novo Código de Processo Civil. E aí ele vai falar no qual receberá as intimações, ou as intimações conforme, mediante, para fins do artigo 77, inciso 5 do CPC, ok? E aí vem propor. Existem petições iniciais em que a pessoa faz tudo só no cabeçalho. Tem algum problema, ele já coloca o nome do autor, ele coloca o nome do réu e ele coloca também o nome da ação, tudo junto. Não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer assim, não é que esteja certo ou errado. Só vou explicar por que eu faço assim. Agora que eu falei, vou botar aqui o propor, eu vou colocar centralizado o nome da ação. Por que eu coloco centralizado? Esteticamente é só mais bonito. Não tem nenhum problema. Como eu falei, tem gente que coloca o nome da ação tudo aqui dentro só num parágrafo. Okay? Falei cabeçalho, num parágrafo. E eu coloco o nome do autor, a ação e o nome do réu, tudo num parágrafo só. Tá errado? Não. Desde que eu venha 319 apresentar o nome do autor, qualificação do autor e do réu e o nome da ação, obviamente, então não há nenhum problema. Eu só vou trazer assim porque eu acho, pelo menos a minha opinião, não estou certo nem errado. Só é mais esteticamente, fica visual, fica mais bonito, ok? Eu vou trazer centralizado o nome da ação. Então anotem aí, por favor. 137, inciso 5 do CPC ou do Código de Processo Civil. Tanto faz, ok? Letra não ajuda muito não, mas como eu estou falando, e aí vocês vão pegando também alguns macetes. Beleza? Então eu vou apagar agora, vou colocar centralizado, como eu falei para vocês, no meio, né? Centralizado e o nome da ação. Então você faz assim em todos os casos? Sim, eu faço assim, por exemplo, no habeas corpus, mandado de segurança, ok? Habeas data, eu vou colocar sempre no meio, né? Centralizado para dar um destaque. Só esteticamente fica melhor. Mas não há nenhum impedimento em colocar tudo em um único parágrafo. Então eu vou colocar o nome da ação. Centralizado, ação indenizatória, tá? Danos morais, materiais, lucros cessantes.
E agora eu vou qualificar o meu réu, ok? Então eu já coloquei centralizado, vou pular uma linha e vou colocar o nome do réu. Só que antes de eu qualificar o meu réu, eu vou colocar pelo procedimento, olha que interessante, comum ou especial. Então nós temos hoje, anotem aí, no processo civil, antigamente nós tínhamos o ordinário, o sumário, hoje é o comum e o especial. Claro, existem os processos lá no juizado, mas lá no endereçamento, lembra? Eu coloquei da vara civil. Então, ou é comum ou especial. Professor, como que eu vou saber quando será comum, quando será especial? Simplesmente, você vai 539 SS, seguinte, ok? 539, por exemplo, ele fala de uma ação de consignação em pagamento. Aí eu vou colocar pelo rito especial. Então eu vou primeiro, a dica é, vou até o rito especial. O que eu vou fazer depois? Verifiquei que não se encontra aquele tipo de ação, logo será o quê? Caráter residual. Ok? Não cabe no especial. Por que não cabe? Porque o próprio CPC ele já traz a previsão para você. Okay? Ele já informa quanto ao caráter especial, ou melhor, o procedimento especial. Não sendo especial, será o comum. Beleza? Fiquem ligados quanto a isso. Pelo procedimento comum ou especial, tá? Normalmente é o comum, né? Enfim. E agora eu vou qualificar 319, inciso 2º. Ele fala a qualificação do autor e do réu. Então, basicamente, você vai copiar, vai colar as informações que tiverem na sua prova quanto ao réu. Se não tiver, professor, informação na prova, eu não vou colocar aqui para não perdermos tempo, mas você vai qualificar no que tiver de informação na OAB. Se não tiver nenhuma informação, vou copiar aquela situação quanto a reticências. Então eu falei para vocês, procedimento comum, procedimento especial. O comum que vai ser a regra, apesar de ser residual, é a regra no nosso dia a dia. E aqui eu vou qualificar o nosso réu, procedimento comum ou especial, vírgula, em face de, ou seja, né? Bota aqui nome completo. Então aqui é em relação ao nosso réu. Eu não vou trazer de novo, copiar, colar, mas tá tudo no seu 319, inciso 2º. Se o exame da ordem, a FGV, trouxer para você alguma previsão, se ele é casado, se ele é solteiro, tá? Se ele possui ou não união estável, qual é a identidade, eu trago. Se não tiver, eu não posso inventar. Legal? Então, fica assim, copio e colo se não tiver nenhuma informação. A informação que tiver, residente domiciliado na avenida tal, e aí eu coloco, desde que tenha a previsão na prova, né, na segunda fase, FGV. Legal? Então, fiquem aí ligados que eu vou qualificar, né, o nosso réu. Lembrando que aqui é uma petição genérica, ok? Não dá para falar tudo, porque, por exemplo, ele pode ser idoso, e aí eu não vou falar nesse momento, nesse vídeo, tá? Vou falar posteriormente. Pronto, qualifiquei, vou botar assim, ó, qualificação completa, 319, inciso 2º, ok? Então você já copiou que tiver lá alguma informação. E agora, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? Ou pelos fatos e fundamentos, deixa aqui, deixa eu copiar aí. Pelos fatos e fundamentos a seguir, ou pelos fatos e fundamentos abaixo descritos, aqui tem problema nenhum. Pelos fatos e fundamentos que passa a expor também. Então, voltando, qualifiquei o autor, botei lá o advogado, o endereço do advogado,
trouxe a ação, procedimento comum, especial, legal, em face de, ou seja, contra quem? O nosso réu. Pronto, qualifiquei o réu, que tiver informação, se não tiver, copia e cola 319.2. Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, ok? Então eu vou apagar agora e vou estruturar quanto aos fatos e fundamentos, beleza? Então vou apagar aqui. Pronto. Quanto aos fatos, ok? Vamos lá. Quanto aos fatos, agora não se encontra mais no seu inciso 2º. Você vai entrar agora no inciso 3º. Fatos e fundamentos. O que quer dizer fatos e fundamentos? Anotem aí. A soma dos fatos com os fundamentos ou do direito quer dizer o que? A causa de pedir, ok? Causa de pedir nada mais é do que a soma. Eu vou pegar os fatos com os fundamentos. Deixar vocês anotarem. Então seria aqui causa de pedir. Lembrando que essa petição inicial é uma petição inicial genérica, ok? E para que serve quanto aos fatos? Vou deixar aqui um espaço. Quanto aos fatos, vai pular uma linha e vou trazer a previsão quanto aos fatos. Posso colocar aqui número 1, né? O numeral, posso colocar algarismo romano, tanto faz. Posso colocar A, não vejo problema não, tá? Então, mas normalmente você vai ver numeração. Número 1, 2 e seguinte. Pronto. Quanto aos fatos, para que servem os fatos? Os fatos, eles servem para discorrer o que aconteceu com o seu cliente. Então, basicamente, na prova da ordem, vai discorrer aquela situação, você vai apresentar e trazer aquela situação que está lá, no caso concreto, e vai apresentar aqui pra gente, ok? Lá na segunda fase da ordem, ou na prática, enfim. Só que, quanto aos fatos, você vai colocar o autor, ou autores, né? O réu, ou réus. Nunca vai colocar, por exemplo, se o autor é o João, eu não vou trazer aqui, tanto nos fatos quanto na fundamentação, o João. Esqueçam, eu já qualifiquei o João lá em cima, então eu não vou utilizar mais João e o réu, sei lá, qualquer empresa XYZ. Não. Então eu comecei com autor, réu. Posso começar, se eu quiser, por exemplo, demandado. Faz o mesmo sentido. Agora, o que não faz sentido eu começar com o autor e aí depois no meio dos fatos eu coloco o demandante. Aí eu venho o réu e faço essa mistura. Não. Começa com o autor, o réu, o autor e o réu. Ponto. Ou o demandante, demandado, exequente, executado. Legal? Então fiquem ligados quanto a isso. Então, basicamente, eu vou o quê? Anotem aí. Descrever a relação fática. No dia tal, na hora tal, o que aconteceu com o autor, o que aconteceu com o réu. Então, basicamente, eu vou, discorrer o que aconteceu naquela situação para eu apresentar futuramente a fundamentação. Então, aqui já é uma ideia, deixa você escrever, É uma ideia de que eu vou aqui, o motivo que originou, pelo qual eu entrar com aquela situação, com aquele processo judicial. Ok? Muito bom isso. Para ser sincero, aqui não ganha muito ponto. Por quê? Porque no própria banca FGV ela traz para você os fatos. Ela tem que trazer os fatos, porque senão como é que você vai apresentar a fundamentação ou o direito se você não tem os fatos? Legal? Então eu vou apagar aqui o quadro e vou apresentar agora quanto à fundamentação. É aqui onde você vai demonstrar todo o seu conhecimento quanto à fundamentação. Vou apagar aqui o quadro, printou, para seguir. Como funciona, vamos lá, como funciona da fundamentação.
ou posso colocar, se eu quiser, do direito, tranquilo. E é importante, é muito importante esse ponto, porque, eu já falei, é aqui que você vai demonstrar todo o seu conhecimento jurídico, seja na lei, na Constituição, seja em qualquer área, né? No comecinho da aula eu falei, do vídeo, que eu falo delegado de polícia, quando vai representar, ele vai colocar aqui o 312 lá, prisão preventiva, aí seguinte, o 312 seguinte. Então, aqui você vai demonstrar todo o seu conhecimento, seja em lei, doutrina, jurisprudência. Então, em introdução 1, nós estudamos o Civil Law. Civil Law basicamente é o quê? O autor, ou o juiz, no caso, ele vai aplicar a lei. Então, você, autor, vai apresentar a lei. O que eu recomendo quanto à fundamentação? Você sempre você o que? Apresentar primeiro quanto à Constituição Federal. Seja em qualquer área, civil, consumidor, se houver, né, previsão, não vou inventar, obviamente. Civil, consumidor, penal, administrativo, legal, família, qualquer área que venha a atuar. Então eu vou trazer vou trazer a Constituição Federal, sempre, para demonstrar o conhecimento que eu tenho quanto à nossa Constituição Federal. Lembro daquela pirâmide de Hans Kelsen, lembra? Então lá em cima, tá lá no topo, tá o quê? A Constituição Federal. Quer dizer, não é pirâmide de Hans Kelsen, né? É pirâmide hierárquica. Nós importamos, né, da ideia de austríaco Hans Kelsen. Legal? Pronto. Constituição Federal. E aí, o que eu tiver dentro da Constituição, conforme o artigo 1º, inciso 3º, né, a dignidade da pessoa humana, se eu tiver alguma violação ao princípio do artigo 5º, vou trazer também previsão, contraditório, ampla defesa, dentre outros. Então, eu trouxe a Constituição e agora eu vou trazer as leis no modo geral. Lei, o decreto-lei, Código Penal, né? Falei que em toda e qualquer área. Lembrando que o nosso foco é processo civil, mas eu vou trazer agora as leis, porque elas estão abaixo da Constituição Federal. Pirâmide hierárquica. Legal. Então, eu tenho aqui o Civil Law. Basicamente, eu trago a lei. Só isso? Não. No Brasil, nós temos o misto, que é a Civil Law e Common Law. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós adotamos, além do Civil Law, introdução aí do direito, Common Law. O que quer dizer Common Law? Aqui eu vou trazer a doutrina, jurisprudência, ok? Conforme as súmulas da STJ, STF, mais o que? Ou dos tribunais de justiça, TRF, pronto. Tem mais. Analogia, princípios, os princípios gerais do direito, ok? Então, voltando, primeiro eu trago a Constituição Federal, depois eu trago a lei. No meu caso, eu trago o Código Civil, o CPC, dentre outros. Pronto. E agora eu vou apresentar o Common Law. Então, o juiz ele vai ter de julgar, ou deveria, pelo menos, com base na doutrina, jurisprudência, tá? Os tribunais locais, tribunais de justiça, TRF, STJ, STF, súmula vinculante, dentre outros. Analogia, os princípios gerais do direito. Então é muito importante aqui, vou deixar só o quadro, aqui é o ponto onde você vai ganhar, melhor, na fundamentação do direito, é onde você vai demonstrar o seu conhecimento e onde você vai ganhar mais pontos. Porque aqui você vai demonstrar na segunda fase todo o seu conhecimento. Legal? Isso é muito importante que você tenha aqui e venha esgotar. É lógico que não vai sair inventando, ok? Você tem que ter ali previsão, claro. Legal? Pronto, vamos seguir. Já fechamos a fundamentação conforme o artigo tal da lei ou da Constituição Federal, ok? Dentre outros, eu vou trazendo segunda súmula do STJ, do STF, ele entende assim, Vossa Excelência, ok? Pronto. Agora, já fechamos a fundamentação, vamos agora quanto aos pedidos.
ok? Lembrando, vou falar pela terceira vez ou quarta vez. Pela terceira ou quarta, né? Aqui a petição genérica. Por exemplo, se ele for uma pessoa hipossuficiente, aí eu vou ter que pedir, por exemplo, quanto à gratuidade de justiça, se ele for idoso, a tramitação no processo, né, tem a celeridade, é mais rápido no processo, em virtude, por exemplo, dele ser idoso, ok? Dentre outros casos, se tiver, por exemplo, uma tutela de urgência, artigo 300, uma liminar, que eu quero que o juiz o que defira desde agora, sem citar lá o réu, ou intimar o réu, no caso, nós veremos com os próximos detalhes nas próximas aulas. Aqui é só genérica, é o básico, é o modelão, ok? Então, quanto aos pedidos. Pedidos, e aí vem, diante do exposto, requer. Basicamente, eu ainda continuo no processo civil, eu vou requerer, tá? Né, a citação. Cuidado, na prática eu ainda utilizo, mas a citação, o próprio CPC, basicamente, ele já entendeu no seu 319, que é até meio óbvio. Porra, se eu não solicitar, não requerer a citação, isso é básico do juiz. Primeira coisa que vai fazer o juiz, vai analisar a sua petição inicial, 319 e 320. Se ela estiver ok, o que faz o juiz? Manda citar. O que é citação? Eu, juiz, faço o quê? Chamo, convido, convoco o réu para o quê? Integrar aquela relação processual. Então, não faz muito sentido eu hoje solicitar, requerer, né, pedir a citação, mas ainda assim a gente continua colocando, ok? Só para ficar esse ponto aqui, esse asterisco interessante, né? Só para trazer a citação do réu para integrar a relação processual. Isso é óbvio, né? Para que eu estou ingressando com a ação? Claro, eu tenho que pedir, dizendo, não preciso pedir, o próprio juiz já vai mandar citar, seja lá por correios, né, o carteiro, postal, o oficial de justiça, aquelas situações de hora certa, dentre outras, lá no 238 e seguinte, lá do nosso CPC. Legal? Então anotem aí a citação do réu para integrar a relação processual. É óbvio, né? Integrar a relação processual. Ok? Então, voltando. O que é para integrar a relação processual? Basicamente, o réu vai ser o quê? Convidado, como eu falei, chamado, convocado. Legal? E aqui, esse é um requisito muito importante, porque o CPC hoje, vou colocar aqui de vermelho, 319, no inciso 7º. 319, no inciso 7º, ele fala o seguinte, olha, você, autor, ao distribuir essa ação, você tem de informar ao juízo, de novo, juízo 319.1, você tem de informar se você quer comparecer ou não à audiência. Então, voltando, 319.7, hoje é um requisito conforme o novo CPC. Então, você vai informar a autoridade judiciária que quer comparecer ou não à audiência de conciliação, lá no nosso 334, conciliação, mediação, ok? Então anotem aí, 319, inciso 7º. E aí ele vem, designação da audiência de conciliação. Só que aqui, audiência de conciliação e mediação, C/M, conciliação / mediação. De novo, o quadro é pequeno, não tem como escrever conciliação e o tempo também está muito grande já. Então aqui você vai informar se você quer comparecer ou não à audiência de conciliação ou mediação. Então você vai escrever o comparecimento quanto à audiência ou o não comparecimento.
ok? Professor, se o autor não quiser comparecer, e aí o juiz intima o réu, se o réu quiser comparecer, via de regra terá audiência. Não é o momento aqui, mas quando não vai ter audiência? Em duas hipóteses previstas no CPC. Quando não terá audiência, quando o juiz verificar que não existirá acordo entre as partes, autocomposição, essa é a primeira. E a segunda, quando o autor não quer comparecer e o réu também, ao ser intimado, também informa que não quer comparecer à audiência. Legal? Então, você trazendo aqui se você quer comparecer ou não à audiência. Legal? Pronto. Como ela é genérica, e aí você vai trazer agora no terceiro pedido, julgado procedente seja julgado procedente. Ou seja, você, autora, ao ingressar com o processo judicial, você vai pedir para julgar procedente. Por quê? Porque você quer ganhar, procede o seu pedido. Seja dano moral, dano material, lucro cessante, que seja, uma liminar, por exemplo. Então, você, autor, vai solicitar para que seja julgado procedente, ok? Pronto. E o réu, na sua contestação, ele vai alegar que, ou vai requerer que seja julgado improcedente, porque o autor não merece prosperar. Ok? Então, anotem aí, julgado improcedente, né? Seja julgado, procedente, aqui é o autor. Ok? Para finalizar a nossa petição, aqui quanto aos pedidos, a petição genérica, e aí você vai trazer a previsão quanto às custas e honorários de sucumbência, ok? Seja julgado procedente, honorários sucumbenciais, ok? E as custas no processo, as custas processuais, se houver as custas processuais. Via de regra, né? Você tem ali o pagamento das custas, ou você pode solicitar, por exemplo, eu não tenho condições de pagar as custas, solicito a gratuidade de justiça, que poderá ser deferida com a defensoria pública ou um advogado particular. Tem problema nenhum, ok? E aí você pede para que seja julgado procedente os honorários sucumbenciais e as custas processuais. Anotem aí, custas processuais. Legal? Interessante. Então aqui você pede para que seja julgado procedente o pedido, sei lá, para dano moral. Daqui a pouquinho veremos com o valor da causa. E aqui seja julgado procedente para que o quê? O réu seja condenado a pagar as custas, bem como honorários sucumbenciais. Quanto às custas, não é o momento, mas as custas você pode, por exemplo, parcelar. Você pode solicitar para pagar depois. Posso pagar aqui, como eu falei, parcelado. Então pode ser que tenha entrada sem entrada, carnezinho, Casa Bahia, não sei. Por quê? Porque não tem previsão, cada caso é um caso, o juiz que vai analisar situação a situação, caso ele indefira quanto à gratuidade de justiça. Legal? Pronto. Fechamos agora quanto aos nossos pedidos e aí vou trazer agora quanto às provas. Legal? Acabando. É assim mesmo. Né? Tem que trazer os detalhes. Então, quanto às provas. Traga aqui um, 2, 3, enfim. Requer a produção de todas as provas admitidas no processo. Deixar aqui vocês copiarem, enquanto isso eu vou explicar. Requer a produção de todas as provas admitidas no processo.
Cuidado, porque aqui no processo civil nós temos 4 provas, ok? Tá lá, vou colocar aqui 369 e seguinte do CPC. Prova documental, que combina com 320, documental, testemunhal. O que é documental? Documento, né? Aqui, ó, um documento, um exemplo, tá? Documental, testemunhal é testemunha. Aqui no processo civil eu posso, autor, cada parte, poderá trazer, apresentar até 10 testemunhas, seja do autor, seja do réu. Então, documental, testemunhal, pericial. Pericial é quando o juiz ele houver algum tipo de dúvida, ele chama um perito que vai avaliar aquela situação específica. Legal? E também nós temos, voltando, pericial, documental, testemunhal e temos a depoimento pessoal das partes. É quando você, numa audiência, não é a conciliação, numa audiência de instrução e julgamento, a IJ, o juiz vai chamar, né, vai começar a perguntar e você vai responder, esclarecer aquele tipo de dúvida caso ele tenha. Legal? Ministério Público, dentre outros. Legal? Então, são esses 4 tipos de provas que se encontram no seu artigo 369 e seguinte. Qual é o detalhe aqui? Se tiver a informação, por exemplo, na banca FGV na segunda fase, que ele só quer prova documental ou só tem prova documental, você vai trazer. Não vou colocar todas as provas admitidas, eu vou colocar só qual? A documental, ok? Então aqui é entre aspas genérico, eu coloco as 4 provas. Documental, testemunhal, depoimento pessoal e por fim eu trago lá a prova pericial. São esses 4 tipos de provas que nós temos no processo civil: documental, testemunhal, depoimento pessoal e pericial, ok? Lembrando o seguinte, via de regra, o ônus é seu, do autor, ou melhor, seu não, o ônus é do autor. Então, o autor ele vai ingressar com aquele tipo de ação, ele tem de apresentar alguma situação, algum documento para comprovar o seu direito. A exceção, sim, lá no consumidor, por exemplo, existe a inversão do ônus da prova, tá? Só anotem aí porque não dá tempo de explicar. Artigo 6º, inciso 8º, combinado com o artigo 51, inciso 6 da lei da 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então você, autor, tem que apresentar um documento. Em alguma situação, numa relação consumerista, eu por ser hipossuficiente, ou seja, não é só condições ali que não tenho dinheiro, e sim é muito maior que isso. Eu não tenho condições técnicas, expertise quanto àquele determinado situação. Então eu peço a inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º do CDC. Anotem aí, lei 8.078 de 90, ok? Então fiquem ligados quanto às provas, ok? Se tiver especificando na sua questão, na sua prova, na segunda fase, eu só vou colocar. Professor, se não tiver, padrão, trago as 4, né, as 4 opções, os 4 tipos de provas admitidas no processo. Legal? E agora eu vou colocar, continuando de azul, né, tá de azul? Do valor da causa, tá? Então, dá-se a causa o valor de XYZ. Então, dá-se a causa o valor de... E aqui eu vou colocar R$1 milhão, entre parênteses, né? Vou escrever R$1 milhão, por exemplo, ok? Do valor, aqui é outro tópico, do valor da causa, você pode numerar, né? E aí, dá-se a causa o valor XYZ, sei lá quanto, e aqui você vai escrever quanto ao valor. Legal? E agora, né, já estamos encerrando a nossa peça, depois do valor da causa, e agora vem o encerramento, tá? Nestes termos, pede deferimento, tá? De novo, não é para abreviar, tá? Nestes termos, pede deferimento. Já vi, cuidado, pede e aguarda deferimento.
Isso é, entre aspas, prepotência, né? Como é que eu vou pedir uma coisa e já estou aguardando deferimento? Não, não é deferir, ou seja, o juiz acatar, aceitar. Cuidado, pede deferimento, aguarda, espera deferimento, não. Aí não, ok? Então, nestes termos, pede deferimento. E agora você vai colocar local e data. Local e data, você vai colocar advogado. Advogado. Ok? Então, voltando. Para encerrar, valor da causa, 292, 293, toda a causa via de regra, na primeira duração, né? Petição inicial tem que ter ali um valor. Por quê? Porque aqui eu tenho que botar um valor porque vai verificar em relação às custas. Então eu vou pagar as custas no processo, via de regra com base aqui do valor da causa. Antigamente a gente burlava, botava um valor genérico ou nem colocava nenhum valor. Botava que o juiz poderia apreciar. Não, hoje não, eu tenho que trazer um valor específico. Pode ser, professor, eu somando os valores quanto ao dano moral, dano material, dano estético, pode ser? É isso mesmo. Legal, perfeito. E aqui local e data, por exemplo, Rio de Janeiro, dia tal, 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 legal. Advogado OAB. Você nunca pode o quê? Colocar aqui a OAB de estagiário ou o nome, por mais que não seja advogado, mas não pode colocar aqui, não pode identificar nunca a peça. Legal, galera? Então essa foi a nossa petição inicial, né, genérica. Lógico que eu vou trazer com vocês, já falei no comecinho do vídeo, recursos, os remédios constitucionais, as ações, né, dos remédios constitucionais, por exemplo, vou trazer também as ações do controle concentrado, então vale a pena, se inscrevam aqui no meu canal, desde já gostaria de agradecer a todos. Podem comentar, fiquem à vontade se você gostou ou não gostou. Sei que ficou meio corrido porque foi genérica, mas ó, um beijo no coração de vocês. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Fiz com carinho, pensando em todos vocês. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Dê aquele like se você não deu ainda. Ative aí o sininho. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, coloque no comentário, né? Escreva aqui, comente, que eu vou responder com o maior prazer a todos vocês. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.